eu e o professor Chama, nós vamos conversar hoje sobre o mundo pós-pandemia, como nós podemos nos preparar como profissionais da área de computação, tanto professores como alunos e pessoas que já são formadas. Qual o nosso papel, o que podemos fazer hoje, quais os possíveis cenários. E eu vou convidar o professor Chama, pelo visto ele não está ainda aqui. Ele estava com uns problemas de conexão, de internet, infelizmente. Por isso que a gente está atrasado. Mas o assunto de hoje está relacionado justamente com isso. Sobre o que devemos fazer agora para nos preparar para o amanhã, para o mundo, tanto agora como durante a pandemia, como o pós-pandemia. Porque essa pandemia ela não vai durar para sempre. Assim como outras pandemias do passado, vai chegar um ponto que nós vamos ter tudo sob controle. Só que, como a gente já está sabendo, né, bastante, esse mundo pós-pandemia ele não vai ser igual ao mundo anterior. Ou seja, vai ser um normal que a gente chama de novo normal. Isso vai afetar todos os campos, todas as áreas da sociedade, incluindo o nosso trabalho, né, o nosso papel como profissional da área de computação. Então, você que é da área de computação, você pode se perguntar qual é o meu papel nesse mundo pós-pandemia. Em geral, quando se pensa nesse mundo pós-pandemia, nos profissionais, quem é que vem à mente? Médicos, enfermeiros, os profissionais de saúde. Então, se pensa que as pessoas que vão tomar vanguarda, né, nesse novo mundo serão esses profissionais. Mas não é verdade isso. As pessoas ligadas à tecnologia têm muito a fazer nesse novo mundo. Infelizmente, pelo que os especialistas dizem nessas áreas de saúde, não será a última pandemia que nós vamos ter. Virão outras pandemias. Então a gente tem que aprender com esta, lições valiosas, para que quando surgir a próxima a gente esteja preparado em todos os sentidos. Certo? E nesse caso a gente vai abordar o papel dos professores e dos alunos. Como é que nós, como professores, que também somos profissionais, né, de computação, nós professores das áreas de TI, de engenharia, de computação, sistema de informações, nós também temos que ter uma postura diferente. E os alunos também, eles têm que ter uma postura diferente frente aos novos desafios que vêm aí. Tá? Bem, eu estou vendo aqui, Jéssica entrou, Ivone, né, são alunos e ex-alunos lá do nosso curso, da Faculdade de Computação, da UFPA de Castanhal. Tem Emanuele, bem-vinda, Renan, Martã, todos sejam bem-vindos. Vocês, por favor, são convidados a fazer comentários, perguntas, interagir com a gente aqui durante essa live. Eu estou aguardando o professor Chama entrar, mas eu acho que ele está com problemas, então, por enquanto, eu vou levando eu mesmo aqui. Bem, nós vamos dividimos assim a nossa live de hoje em dois pontos importantes. O agora, como professor e aluno, durante a graduação, qual é a postura de nós professores e dos alunos durante a graduação, e também qual será o papel do profissional após formado e quais alguns desafios que este profissional vai encontrar e a postura que ele deve ter com relação à carreira. Bem, deixa eu ver se o professor Chama aparece aqui, eu vou convidá-lo, deixa eu ver aqui se eu o vejo, eu não estou vendo ele aqui. O professor Chama está dizendo no WhatsApp que é para eu convidá-lo, mas ele não está ao vivo aqui, então eu não posso convidá-lo. Tá? O professor Chama, por enquanto eu não estou lhe vendo aqui. Tá? Vamos ver se dá certo aí a conexão dele. Então, vou começar falando sobre o papel do professor. Tá? Bem, nós como professores também temos que mudar a forma de ensinar. Será que essa forma tradicional, né, de aulas expositivas que a gente ministra em sala de aula, será que essas aulas elas não estão ultrapassadas? Esse é um questionamento que se faz. Será que não poderíamos usar metodologias novas, novas formas de ensinar?
Então, muitas vezes eu já me deparei muito com isso, né? E às vezes o professor se aborrece quando ele está ali explicando, né? Ele dá o máximo dele para preparar a aula, faz pesquisa, coloca da melhor forma possível, e o aluno, ele não tem aquele interesse. Às vezes ele está dormindo, está no celular, está jogando, enfim, fazendo outras coisas que não é diferente de dar atenção total à aula. Mas será que a culpa é só dele? Será que esse método ele não está tão ultrapassado que a gente deve rever agora o que devemos fazer? Bem, eu andei pesquisando alguns métodos interessantes. Deixa eu ver aqui. Se o professor Chama, o professor Chama, ele vai entrar conosco agora na live, tá? Finalmente deu certo. O professor Chama que ia ser o share, né? Eu que ia ser o convidado, mas aí a gente faz aqui a adaptação necessária, né? Inclusive, a gente vai falar muito de adaptabilidade, saber se adaptar é uma qualidade muito importante no mercado de hoje, no mundo pós-pandemia. Está conseguindo ouvir aí? Eu não estou vendo, eu não estou vendo você, professor Chama. Deixa eu Não sei verificar. se o pessoal está vendo aí. Eu estou vendo que está processando aqui a tua entrada, mas eu ainda não estou conseguindo te visualizar. A gente vai conversar, né, enquanto o professor Chama entra, sobre essas qualidades que são desejáveis para o profissional e que essas qualidades elas têm que ser treinadas ainda na graduação. O professor ele tem que dar condições ao aluno com novas metodologias e o aluno também ele tem que ter essa visão de que ele, durante a graduação, ele tem que ter essa ciência de que ele tem que fazer a parte dele para aprender o máximo possível, não só as matérias técnicas, a parte técnica, mas outras, desenvolver qualidades, novas qualidades que vão ser muito úteis e necessárias no mercado de trabalho, cada vez mais exigente. Então, nós estamos vivendo num mundo em que a demanda por profissionais da área de computação já é grande e essa demanda ela vai ser ainda maior agora. O professor está entrando, mas eu não estou conseguindo, ele não está conseguindo entrar aqui na live. Eu estou vendo que está processando a entrada dele. Eu não sei o que está acontecendo, né? Consegue ouvir aí a minha voz, Clenilson? Consigo ouvir, eu acho que o pessoal consegue ouvir. Por favor, vocês dêem aí um ok se vocês estão ouvindo. Está aparecendo para mim a minha imagem, entendeu? Eu não sei, alguma coisa travou e só fica talvez aparecendo. A câmera, será que não é a aparecendo a câmera? porta do meu quarto só, mas não aparece minha imagem, entendeu? Está aparecendo o que para você aí? Aparecendo só a porta do meu quarto, como se a imagem tivesse, a minha imagem, a câmera tivesse congelado, entendeu? Certo, mas veja aí se você não tem que inverter lá a imagem para aparecer você. Não? Não é Tem essa. aqui o lado direito, tem aqui um ícone que mostra, né, se a câmera ela vai te ver, vai tirar uma selfie tua, se ela vai ver a seguir. Então, Mas é. as pessoas estão lhe ouvindo, tá? O pessoal está dizendo aqui que você está sendo ouvido, não está sendo visto. Nem eu estou ouvir a voz. Alguma coisa deu problema no sinal do vídeo e congelou, entendeu? Será que não era bom reiniciar aí a câmera? Reiniciar o celular para ver se entrar tudo de novo, a gente aguarda aqui. Bem, se não quiser para não atrasar, a gente pode participar com o áudio mesmo, entendeu? O que é que você acha? Né? Pode ser também, né? Mas é uma pena, assim, a gente não poder apreciar a sua beleza, né, professor? O pessoal quer lhe ver. Mas aí seria bom, talvez, sair, tentar... É bom colocar o celular, configura ele para pegar os dois, tanto os dados, né, o 4G, como o Wi-Fi. Eu coloco o meu para os dois, sabe? Se não funcionar, talvez o outro funcione. Então, tente sair novamente, entrar, ou então desliga, reinicia o celular, da outra vez deu certo. Eu acho que poderíamos pegar aí, pelo tempo restrito que é do Instagram, o Instagram nos dá 1 hora só. Falar com a parte só mesmo do áudio, porque senão talvez a gente perca a sequência, entendeu? Tá bom, vamos chegar com áudio então. Então, você quer que eu faça a apresentação como estava previsto? Sim, a introdução, por favor, professor.
Tá. Então vamos começar aí primeiro pedindo desculpa aí pelo transtorno. Bem, para os que não me conhecem, sou o professor João Chama da Facomp, né? Então o professor Clenilson já deve ter adiantado aí, mas o nosso tema de hoje é o papel do profissional de computação no mundo pós-pandemia. Fazendo um pequeno resumo, né? Todo mundo sabe que o mundo não vai ser mais o mesmo, né, depois dessa pandemia, né? Algumas transformações já vinham ocorrendo, né? Outras já num estágio intermediário, algumas ainda numa fase embrionária, mas com a chegada dessa pandemia que surpreendeu a nós todos, né? Muito dessas iniciativas aí, que estavam tanto na fase intermediária ou embrionária, foram aceleradas, estão sendo aceleradas, né? O que isso reverbera em todas as nossas áreas da nossa vida, né? Então, o que é que acontece, né? Obviamente que isso é um tema muito vasto, né? Envolve questões políticas, sociais, econômicas, né? E certamente a questão educacional, a questão também da ciência e tecnologia não vai ficar diferente a isso, né? Não fica imune a essa reverberação. Então, no nosso foco aqui, a gente vai discutir praticamente dois tópicos básicos. Um relacionado que mudanças e transformações, né, no ensino, isso envolvendo tanto nós professores quanto alunos na área da computação, né, que no caso da Facomp envolvendo tanto o curso de sistema de informação e engenharia de computação, né, quanto lado também, depois de formado, que mundo os nossos alunos, aí, os futuros profissionais vão encontrar pela frente. Tá? Então, estava previsto, já o professor Clenilson chegou primeiro, nesse momento, então eu iria convidar o professor Clenilson, que não sei se ele já se apresentou na hora que nós estávamos falando. Não me apresentei. Ele é formado também em engenharia elétrica, graduado, com mestrado e doutorado em engenharia elétrica, né? E atua também no campo de Castanhal, na nossa faculdade, aí no caso na Facomp, né? Então, o professor Clenilson, que agora já está aí, né? Queria ser convidado, mas na verdade ele já se encontra. Então, uma pergunta que eu gostaria de fazer para ele era justamente o que mundo você acha, né, que vai se encontrar, como é que ele vê essas questões dessas transformações no mundo pós-pandemia, né? Então, isso assim era mais ou menos uma pergunta. Eu gostaria de que mudanças no ensino de computação praticamente é de ver, né, que a gente vislumbra aí, que possam ocorrer ou que sejam necessárias aí nesse mundo pós-pandemia. Bem, professor, como eu já tinha até iniciado, né, enquanto ele aguardava, eu estava falando a respeito da metodologia de ensino utilizada, né? A tradicional é aquela que todo mundo conhece, né? O professor ele usa a sala de aula para transmitir o conhecimento de forma expositiva e os alunos ficam passivamente assistindo às aulas. Esse é o método mais eficiente, adequado para o aprendizado? Tudo indica que não. Existem metodologias mais eficientes, são as metodologias ativas. Essas metodologias ativas, o nome já está dizendo, são metodologias que fazem um aluno ele ser uma entidade ativa no aprendizado e não passiva. Esses problemas que a gente encontra, né, de muitos alunos perderem interesse na aula, não ter aquela concentração adequada, isso advém do fato de que quando você está estudando algo de forma passiva, né, a forma como você vai aprender ela é muito ineficiente. Então, que metodologias seriam essas que a gente poderia implementar na sala de aula para ajudar ou preparar esse profissional de computação para o mercado, já que
o mundo que vem agora ele é cada vez mais exigente, vai exigir do profissional mais criatividade, vai envolver dele mais conhecimento, proatividade e uma série de habilidades, né, que eu vou falar, que a gente vai conversar depois, várias habilidades importantes. Então, um dos métodos que eu andei pesquisando, né, que é um método utilizado muito em universidades para curso de medicina, o método PBL, não sei se o pessoal aqui já ouviu falar, o método PBL é uma sigla em inglês que quer dizer Problem Based Learning, ou seja, aprendizado baseado em problemas. Isso. Então, esse tipo de método aí, que é baseado em problemas, que é muito utilizado em medicina. Por que é utilizado muito em medicina? Porque a primeira pessoa, o primeiro autor que introduziu esse método, que é o John Dewey, acho que é assim o nome dele, John Dewey, uma coisa assim. Ele introduziu esse método lá no Canadá, numa universidade chamada McMaster, e ele se baseou no fato de que nós aprendemos mais quando fazemos, não quando a gente ouve alguém falar de alguma coisa. Certo. Então, nesse método do PBL, o aluno ele não vai ter essas aulas tradicionais expositivas. Eles vão ser divididos em grupos menores e o professor ele vai ser um facilitador do ensino, e não aquela entidade que chega lá e vai transmitir tudo para o aluno vai ficar só recebendo. Não, o aluno vai ser colocado diante dele problemas para ele resolver e cooperativamente, aqueles grupos pequenos, ele vai então tentar resolver esse tipo de problema. E o professor vai ser um tutor, um facilitador, né, para que o aluno possa resolver esses problemas. É um método que é muito interessante, mas envolve, também exige da instituição, né, talvez tenha que mudar o PPC, coisas desse tipo. Algumas universidades aqui no Brasil já fazem isso. Por exemplo, pesquisando aqui, eu vi que uma universidade que ela é líder nesse tipo de metodologia PBL é a Universidade Estadual de Feira de Santana. Inclusive, até mesmo no curso de Engenharia da Computação, eles utilizam esse método. Agora, claro, né, que esse método PBL não é utilizado, por exemplo, em computação, engenharia de computação. Ele é adaptado, por exemplo, às disciplinas de cálculo, física. Essas disciplinas relacionadas aos cálculos se utiliza do método tradicional. Mas aí, quando chegam as disciplinas, que são aquelas disciplinas mais técnicas, então utiliza esse método PBL. Eles criam módulos, né, em que eles associam várias disciplinas. 2, 3 disciplinas, por exemplo, tem uma disciplina chamada, um módulo lá chamado Introdução aos Computadores. Aí inclui disciplina de arquitetura de computadores, programação, linguagem de programação e sistemas digitais. Ou seja, essas 3 disciplinas ficam agrupadas num módulo só, para que o aluno ele possa desenvolver as habilidades relacionadas a essas disciplinas. Certo. Agora, então, esse é um dos métodos. Tem outros aqui. Por exemplo, inversão de sala de aula. O método invertido, né, de sala de aula na hora da aula, o aluno não vai assistir a aula, o professor não vai ministrar aula expositiva. O aluno vai resolver problemas, resolver exercício, vai debater assuntos, discutir. A aula ele vai assistir em casa. Como que ele vai assistir em casa? O professor pré-grava as aulas. Antes da aula, ele grava algumas aulas teóricas. Então, em casa, o aluno vai assistir videoaula. O professor já gravou antecipadamente, ele vai ler livros, vai ler apostilas. Quando ele vai para a aula, ele já tem uma base do que vai rolar lá na aula, do assunto que vai rolar. Na hora da aula, ele não vai ficar assistindo a aula, ele vai aplicar, vai praticar. Então, você faz uma inversão do que é feito agora. Tradicionalmente, o aluno assiste a aula em casa e faz exercícios, ou melhor, ele assiste às aulas na sala de aula e em casa ele vai resolver exercício. Então, essa inversão é interessante. Então, isso aí, professor, assim, a gente também tem alguns alunos aí que estão nos assistindo e vão assistir aí a live depois. Uhum. Às vezes, né, a gente tem que explicar que, às vezes, também isso não é uma coisa tão simples de se fazer, né? Porque corre-se o risco também de se ter uma aula, talvez,
não bem elaborado e a responsabilidade com a formação, às vezes, pode ficar comprometida. Obviamente que isso também tem um grande mérito, né? É algo desafiador preparar algo nesse sentido, porque a gente sabe que um aluno também, para chegar no nível desse, a gente ocorre no processo inverso, que geralmente você vai fazendo a disciplina como se fossem ferramentas até você chegar a um determinado nível para propor soluções para um determinado problema, né? Então, a gente tem, eu vejo assim no nosso PPC, algumas iniciativas, né, com essas mudanças, né, as disciplinas de projetos, elas tentam meio que cumprir esse papel, né? Então, ali o aluno, a parte de um conjunto de problemas, e vai usar os conhecimentos dele. Então, assim, eu vejo essas questões um pouco assim complementar, mas obviamente que o professor tem a liberdade de cátedra, né, para fazer essas alterações, mas é uma coisa que a gente tem que se pensar também com um certo cuidado. Mas tem uma grande valia também aí no processo da curva de aprendizagem, né? É questão de se medir aí. São experiências que certamente têm o seu potencial aí, né? Inclusive, a professora Iomara comentou, a professora Iomara, que é da nossa faculdade, ela comenta o seguinte: metodologias ativas, PBL, existe também mudanças nos currículos, emendas e disciplinas. Por isso que eu falei, né? É ativo, exatamente. É ativo no aprendizado. Agora, é verdade isso? Agora, o que eu vejo de sugestões é que essas implementações podem ser feitas pelo professor na disciplina, não é obrigado que ele faça logo de uma vez, assim, né, de supetão. Ele pode fazer em determinado tópico. Por exemplo, ele pode mudar alguma coisa, né? Ele vê aquele tópico que ele mais gosta, que ele mais domina, e então ele implementa alguma mudança desse tipo. Ele introduz um PBL, um projeto, uma inversão de sala de aula. Então, dessa forma, ele vai fazendo testes e vai melhorando, vai vendo, né, as mudanças no aprendizado do aluno. É bom fazer um feedback para ver como o aluno responde àquilo, mas é bem interessante que a gente possa tentar fazer algo, né, de diferente nesse sentido. Certo. Tem outra técnica que é muito utilizada também, é a gamificação, ou seja, o professor introduz nos alunos o sistema de gamificação, né, semelhante aos jogos, em que o aluno ele vai se preocupando em atingir etapas, ganhar pontos, recompensas, bônus. E isso é interessante porque as empresas, elas até mesmo estão contratando utilizando esse método. Por exemplo, o laboratório da Samsung em Manaus, a CIDIA, ela lançou agora um projeto, um processo seletivo que é baseado em gamificação. Tem 150 vagas, inclusive a gente postou lá no Telegram da faculdade essa chamada, essa chamada aí, e ao ler eu percebi isso, né? Ou seja, as próprias empresas estão usando esse tipo de processo. Então, se nós, como professores, utilizarmos em sala de aula processos assim de gamificação, isso já vai treinando o aluno para as novas realidades que ele vai encontrar, porque as características exigidas do profissional, nesse mundo agora que se apresenta, né, são diferentes. Ele tem que realmente ser mais ativo, e isso começa na graduação. O aluno tem que colocar na sua cabeça que ele é o responsável pelo aprendizado dele. O professor é um facilitador e ele tem que correr atrás também. E tem outro método de aprendizado por equipes, que é o TBL, né, que é Team Based Learning, e isso é muito importante porque uma das características desejáveis dos profissionais na área de TI, na área de computação, é o trabalho em grupo. Ele ter a inteligência emocional, saber trabalhar em equipe, e isso pode ser treinado já na faculdade, no curso de graduação. Então, os professores podem incentivar isso, desenvolver esse tipo de atividades, e o aluno ele também tem que se conscientizar de que ele tem que se treinar desde já. Se ele não é não se considera muito apto para trabalhar em equipe, em grupos, então ele tem que desenvolver essas habilidades, e ele vai desenvolver isso, uma oportunidade. Então, aí vem, né, uma complementação aí na sua exposição, que é justamente, a gente tem falado muito do lado do professor, das mudanças do ensino, então isso fica muito a cargo do professor, mas aí tem todo um outro lado, que é justamente o que é que
que se espera da mudança do aluno, né, nesse novo mundo aí que vai estar exigindo, né, justamente essas habilidades, né? Isso certamente é impactante para o aluno, porque ele é muito acostumado na filosofia do professor ensina, né? Então, isso aí passa por uma mudança justamente da filosofia do aluno aprende, né? Então, ele tem que também se virar mais, né, para poder ter uma postura mais proativa para justamente ser capaz de solucionar os problemas que estão sendo expostos ou repassados a ele em sala de aula, né? Então, isso aí tem também toda uma mudança no perfil do aluno, né? Que certamente exige, né, nesse tipo de metodologia. Com certeza. Tem uma... Deb Cris 012 comentou, método de inversão de sala de aula é altamente interessante. O aluno precisa ser mais participativo e, uma vez que ele já tenha uma visão geral sobre o assunto, este pode ser mais aprofundado. É exatamente essa isso, essa né? que se tem. Exatamente isso, né? Inclusive, né, eu sempre incentivo, né, nas minhas aulas, né, eu digo assim, olha, o ideal é que quando você for para a sala de aula, você já tenha estudado o tópico, já tenha se adiantado. Os melhores alunos sempre são esses, né, eles se adiantam, na hora da aula eles já têm uma visão e já vão até ter dúvidas, fazer perguntas. Mas realmente o método de inversão de sala de aula, ele permite que o aluno treine durante a sala de aula, né? Divide em equipes ali, então eles trabalham em conjunto, eles já treinam a interação, a cooperação em equipe, e isso ele vai utilizar, inclusive, no mundo aí, do trabalho. E, inclusive, esse negócio de trabalhar em equipe, o aluno gosta muito de panelinha, né? Quando vai montar equipe, ele gosta sempre de montar aqueles amiguinhos dele, né? Aí tem gente que sobra, fica... O ideal é que essas equipes sejam montadas sem panelinha, porque quando ele vai trabalhar na empresa, em algum lugar, lá ele não vai escolher com quem ele vai trabalhar. Exatamente. Ele vai chegar lá, já os profissionais vão estar lá, ele vai ter que trabalhar com quem ele não gosta, pessoas que ele não é muito simpático. Então, é interessante que a gente simule isso na universidade. O aluno tem que ter essa consciência de que o que ele puder fazer para se preparar, aproveitar a graduação para se preparar, melhor. Aí uma terceira observação muito interessante nisso aí, né, e pertinente aí nessa nossa abordagem, que é o seguinte, né, a gente até não chegou a falar, mas, né, com a chegada da pandemia aí, né, essas mudanças todas, uma delas é o uso muito das plataformas aí online, de ensino online, né, que isso também era uma das mudanças intermediárias aí que foram acentuadas nesse processo aí, e certamente vem para ficar aí, mas eu vejo assim no dia a dia um pouco dessas discussões, muito que separando o ensino online, o EAD, e o ensino presencial, né? E dentro do que a gente está falando, eu vejo muito como uma complementação, né? Eu acho que tem coisas na aula que você consegue fazer online. Por exemplo, boa parte disso que a gente discutiu aqui é difícil de fazer online, ou praticamente impossível. É certo que uma ou outra disciplina você consegue fazer até levar o curso quase todo com isso, mas existem certas situações em que a dinâmica da aula ela é muito importante presencialmente, né? Assim como tem coisas também online que você não consegue fazer presencialmente, certo? Né? Tem certas questões que online, muitas delas, não são só certas questões, não. Muita coisa você consegue fazer, né, melhor até do que presencialmente. Já existem coisas que presencialmente são praticamente insubstituíveis. Muitas dessas a gente acabou de conversar aqui, né? Aqueles momentos na aula em que as pessoas estão ali discutindo, interagindo, alguém pode falar assim, mas online vai fazer. Mas você online não consegue, você não está do lado ali do outro abordando o problema, como vai ser muitas vezes situações no dia a dia quando você estiver no mercado de trabalho, né? Então, assim, esse gancho aí também queria aproveitar para justamente ver que eu vejo muito como uma complementação, e não, assim, algumas pessoas, muitas reportagens eu tenho visto aí, a questão só online, ou trabalho remoto, ou trabalho, né, presencial, uns dizem, o trabalho remoto,
vai ficar, vai dominar aquela coisa toda e não vai ter mais o trabalho quase presencial, ou então o trabalho presencial vai ficar. Eu vejo muito como uma complementação, porque a sociabilidade é algo fundamental, né, para o ser humano, né? Ah, com Então, certeza. então A é gente claro que tem tem que aproveitar o melhor dos dois produtividade, mundos. né? Mas existe questões aí que você vai trabalhar com uma equipe, dando diretriz. É claro que até certas coisas, por exemplo, no ensino aí, a gente pode fazer parte presencial e, de repente, pedir para o aluno expor isso com a equipe online. Você vê que uma coisa pode complementar a outra, né? Então, o grande já é você tirar o melhor proveito das duas situações. Dos dois mundos, isso. Exatamente. Utilizar as ferramentas online e presencial. Porque realmente as qualidades que são exigidas, né, do profissional tem muito a interação humana, né, inteligência emocional, trabalhar em equipe, né, aí ele vai ter que saber trabalhar em equipe tanto online como presencialmente, mas essas aulas presenciais elas não podem ser substituídas totalmente por um EAD, né, como muitos propõem. Realmente vai se perder muita coisa importante aí, muitas habilidades importantes que os alunos devem desenvolver, eles precisam fazer isso presencialmente, tanto uns com os outros, né? Ele tem que aprender a ser colaborativo, saber trabalhar em equipe e também o poder da comunicação. Ele tem que saber se comunicar tanto pessoalmente, né, de forma pessoal, como também virtual, nas reuniões, nas teleconferências, e também saber produzir materiais, vídeos e coisas desse tipo, apresentações. Então, de fato, os dois mundos têm vantagens e desvantagens. A gente tem que aproveitar o melhor desses dois mundos aí, não ficar preso só numa situação. Aqui tem, deixa eu ver alguns comentários aqui, né? O professor Iomara disse: as plataformas de ensino são diversas e a maioria cumpre seu propósito se bem utilizadas, mas existem desafios na nossa região, acesso à internet e formas de acompanhamento e novos métodos avaliativos. Exatamente. Isso mesmo. Isso mesmo. Exato. E o aluno realmente ele tem que ter essa postura, porque quando... Claro que o aluno ele tem o direito, né? Ele muitas vezes reclama, né, das aulas, do formato, sempre procura o melhor, né? E a gente também, como docente, a gente tem que estar com a mente aberta, né, para mudanças, para melhorar, para não ficar na mesmice, mas o importante é que o aluno também ele possa se adaptar às novas realidades, no caso, às tentativas que os professores fazem de mudar alguma coisa. Né? Porque acontece às vezes que o professor ele muda a forma como ele vai avaliar, como ele vai ministrar algumas aulas, e o aluno ele reclama. Às vezes ele não gosta, ele acha ruim, então tem que haver essa boa interação aí. Ok, professor. Então, aproveitando um outro tópico aqui, né, que a gente tinha combinado de abordar, seria diante dessas mudanças aí de cenário, né, o que é que se espera aí para os nossos alunos em termos de oportunidades de desafio que vão surgir aí nesse mundo pós-pandemia aí? Como é que você vê isso também? Bem, as áreas de tecnologia, elas vão ser cada vez mais importantes, né? Elas já são importantes, né? Já demandam por muitos profissionais e, inclusive, faltam profissionais, né, especializados nessas áreas, e agora a demanda é maior ainda. Muitas empresas que iriam fazer algumas mudanças para daqui a 1, 2 anos, isso teve que ser antecipado em 1 ou 2 meses ou 3 meses, né? Então, houve uma mudança total em algumas empresas de tecnologia e as outras também que não são voltadas para a tecnologia, mas que utilizam de ferramentas tecnológicas, né, para funcionar adequadamente. Exato. Então, a tecnologia ela vai ser muito importante para enfrentar esse novo mundo e para as próximas pandemias que vierem, né, que é certeza que virão. Então, às vezes se pensa assim, eu não sou médico, eu não sou enfermeiro, o que eu vou poder ajudar? Em muita coisa. Por exemplo, quando a gente observa uma UTI, né? Lógico que a gente não deseja que alguém tenha ido a uma UTI, mas a gente vê em filme, por exemplo, quem nunca foi numa UTI, não é médico, não é enfermeiro, não é nada disso, mas a gente vê o que se sobressai ali numa UTI. Equipamentos sofisticadíssimos, de alta tecnologia. A gente vê, por exemplo, ventiladores mecânicos, né, que são utilizados, que a gente chama de respirador,
E, enfim, essas tecnologias, né, quem desenvolve não são os médicos, não são os profissionais de saúde, são São os exatamente os engenheiros engenheiros, eletrônicos, engenheiros de computação. engenheiro Então, biomédico, né? exatamente, aqui, então, equipamentos médicos, kits de EPI, máscaras, agora temos máscaras inteligentes, temos uma empresa aqui no Brasil que desenvolveu uma máscara que ela mata o vírus, né? E outro tipo de produto interessante é túneis de higienização, ou seja, já imaginou você preparar um sistema de higienização automático que ele só higienize quando precisar, ou seja, ele tem uma rede de sensores que detecte que aquela determinada área precisa ser higienizada e ele vai lá e dispensa ali alguns produtos de higienização. Então, isso são ferramentas, são equipamentos importantes que podem ser pensados. Agora, é claro que os cenários que virão, quais serão esses equipamentos, as necessidades, isso a gente vai vendo à medida que as coisas vão acontecendo, mas o engenheiro de computação e o profissional de sistema de informação ele tem que estar atento. E ele pode se antecipar, ele não precisa esperar que alguém diga, olha, preciso desenvolver esse determinado produto. Ele tem que estar preparado para ter a condição de antever os problemas, as necessidades e produzir soluções. Então, produzir soluções rápidas, Exatamente. essa é uma demanda muito importante nas empresas. A gente, talvez, né, vamos ver se o país consegue tirar algumas lições aí diante dessa crise, né? Porque, né, você tem aqui, o país tem profissional capacitado, né? Você vê engenheiros, as universidades aí desenvolvem um trabalho fantástico em cima das mais diversas áreas que você possa imaginar, né? E aí alguém pode perguntar, e aí, como é que não se conseguiu desenvolver tanta coisa em cima da hora? Na verdade, é aquela velha frase, né? Não adianta você começar a querer desenvolver a arma quando a guerra já começou. É tarde demais. Então, o país, em termos de política, aí direcionado diretamente aos nossos políticos, né? Precisa ter uma política mais aguerrida de ciência e tecnologia, né? Isso, ciência e tecnologia não é algo que você faz em 24 horas. Isso Né? não está dando por dia. Né? Então, hoje, por exemplo, a gente está importando respirador da China, que a gente sabe que pode ser feito aqui, e que tem tecnologia para ser feito aqui, e uma série de outras necessidades aí que poderiam ser atendidas. Né? Mas é uma área que não se preparou, né? Não que não se preparou, todo mundo está preparado, não tem, foi o incentivo, né? Uma falta de uma política aguerrida para cima disso. Hoje eu estava lendo, né, aproveitando aí que você estava falando dessas questões, hoje eu estava lendo daquela empresa de microeletrônica, a Ceitec. Acho que nesse horário está tendo uma live com isso, discutindo a venda da Ceitec. E a pessoa que estava lá, uma das pessoas do lado da venda do governo, falando que é uma empresa, que é uma estatal, que uma coisa certa é que ela precisa ser vendida porque não deu lucro. Não se trata de lucro numa empresa como essa, é uma salvaguarda tecnológica. Pessoas que estão ali trabalhando, aquilo tem uma qualificação de altíssimo nível. Se forem, não ficarem aqui, vão produzir em outro país. E a gente vai apanhar de novo quando houver essa necessidade. E, pasme, assim, um dos comentários dessa pessoa, que é do governo, né, diz assim, para que eu vou comprar um chip, não sei do que, se a empresa fulano de tal, não vou falar o nome aqui, mas se a empresa fulano de tal produz mais barato e melhor. Essa pessoa tem uma visão tosca, né? E é do setor econômico do governo. O certo é o governo, aí é que ele tem que injetar dinheiro para a gente ser competitivo, entendeu? E não se você vai matar a empresa mais rápido, entendeu? Então, esse tipo de coisa aí, o Brasil precisa, uma das coisas que a gente está justamente comentando, o Brasil vai precisar se preparar para isso também, entendeu? Na verdade, se o Brasil não fizer, a gente sabe que nesse mundo pós-pandemia, as nações foram surpreendidas com isso, em termos de salvaguarda tecnológica, muitas delas, acho que salvaram aqui, acho que tem uma tecnologia já bastante desenvolvida, né? E aquelas que não tiveram uma política vão simplesmente ser um mero mercado consumidor, se é que vão até querer vender, né? Você viu aqui que era briga, tinha respirador para chegar aqui, avião de outro país que tinha dinheiro, pagava o dobro e levava, entendeu?
né? Exatamente, o Brasil perdeu, inclusive, a oportunidade, né, de ter a sua própria tecnologia, poder, inclusive, vender essa tecnologia para fora, né? Um país tão grande como o nosso, continental, É, era para se investir muito mais. E a gente está vendo que os investimentos estão cada vez mais sendo tirados, né, da área de pesquisa e inovação. E eu então, quero para estar assim, sendo feito o contrário, era para estar sendo feito investimento maciço. então, assim com isso, a gente espera também que, talvez, apesar desses comentários negativos, surja justamente diante de uma crise como essa, talvez a área de ciência e tecnologia possa receber aí um incentivo muito grande, né, nos próximos anos, né? Essa é a expectativa aí de que o país, né, passe a investir mais em cima dessa área, né? Pois a E isso tempestade vai calmaria, certamente, né? isso aí certamente depois os alunos vão precisar se adaptar com essas exigências também no mercado de trabalho, seja para qualificação de médio ou até de alto nível, né, profissional. Aí entra a questão de fazer as suas pós-graduações, né, mestrado e Inclusive, doutorado. tem aluno que às vezes se desincentiva de entrar na área de pesquisa, ele quer ir logo para o mercado de trabalho porque ele não vê o incentivo do governo, então ele acha que ele vai perder o tempo Exato. dele, né? E a gente não tira nem a razão do aluno, né? Porque o atual cenário que a gente Claro, vê, isso exato. desincentiva mesmo, mas não há mal que dure para sempre, né? Então, após a tempestade vem a calmaria. Então, com certeza, após Só esse esse tópico período, aí daria umas 2 lives para fazer aí, muita coisa para abordar, né? com Mas, certeza vai melhorar, vai vir mais investimentos, né? A pesquisa e inovação, de novo, vai melhorar um pouquinho mais, o investimento. Então, e são áreas importantes porque o aluno, quando ele faz iniciação científica, trabalha com pesquisa na graduação, ele aprende a ser criativo e a propor soluções, né? A gerar, né, essas soluções, resolver problemas, ele ter uma visão geral do que pode ser feito, né? Para a inovação, não apenas para ser um usuário de tecnologia, usar a tecnologia dos outros. Propor soluções, porque tem várias. A gente está falando em mercado de trabalho, como se o aluno precisar, se o profissional precisar ser empregado, ele pode também ser o dono do próprio negócio dele, pode abrir uma empresa de claro, tecnologia, propor soluções. Por exemplo, tem impactos que vão ocorrer agora devido à pandemia, desse mundo pós-pandemia. Por exemplo, cibersegurança, investimento é muito alto, a demanda é muito alta por profissionais que trabalham com segurança cibernética, né, para evitar ataques de hackers. As empresas agora, com essa pandemia, as pessoas fazem mais transações financeiras pela internet, online, e as empresas precisam investir muito na segurança. E esses certamente. profissionais estão numa demanda muito grande. Outra coisa interessante é a parte de robótica, enfermeiros, né, robóticos. Então, o problema, por exemplo, tem um monte de paciente contaminado, então, se você puder criar um robô que possa ir lá e administrar os medicamentos, tem injeção robótica também, tem um monte de coisa. Tem, por exemplo, uns aparelhos que é chamado dispensador de comprimidos, em que às vezes a pessoa precisa tomar 8, 10 comprimidos por dia nos horários. Então, aquele dispensador é automático, né? Ele é programado, ele solta os comprimidos no horário certo, na quantidade certa. Por Então, aí vai uma gama de outras muita coisa. tecnologias e aí Então, certamente precisa de pessoas a de gente altamente comenta, por qualificadas para exemplo, isso, né? isso, a gente até conversa muito, né, sobre as disciplinas. Por exemplo, o aluno de engenharia de computação, às vezes, ele não gosta de hardware. Estudar eletrônica, circuitos, essa parte de hardware, ele gosta de estudar software, programação, não é? Então, claro que tem um perfil, né, o aluno ele tem interesse em algumas áreas mais que outras, mas é importante que ele tenha essa visão geral global, porque, inclusive, uma das características desses profissionais para esse novo mundo é que ele seja multitecnológico, ou seja, antigamente, o profissional ele dominava muito bem só uma tecnologia, ele morria naquela tecnologia, ele aprendia a programar 3 linguagens de programação e ele ficava com aquela linguagem e trabalhava a vida toda. Hoje não, ele tem que ser versátil, ele tem que aprender muito bem algumas tecnologias, se especializar, mas é importante que ele tenha uma visão do todo, que ele possa aproveitar as oportunidades que o mercado dá, até porque as empresas estão querendo pessoas
que sejam multitarefas, que saibam se adaptar, sejam versáteis. Eu estava pesquisando aqui. Talvez a palavra bem adequada é a versatilidade, né? Ele tem que se adequar às mudanças aí das empresas, né? No caso, para quem for para o mercado de trabalho, né? Então, isso é realmente muito importante. Né? E como é que você vê, professor? Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu acho que o pessoal não perguntou mais nada aqui, né? Se o pessoal quiser perguntar, viu? A questão de outras habilidades, por exemplo, o aluno, o profissional se preocupa muito com a parte técnica, né? Em saber determinadas tecnologias, ter essas habilidades, mas ele esquece um pouco do emocional, daquele trabalho em grupo, daquela questão social com outras pessoas, né? Isso também não é uma demanda importante no mercado de hoje, no mercado de trabalho atual? Olha, eu digo não só importante, mas ela é crucial, né? Essa é verdade que as pessoas, cada um tem um perfil, né? E até os cargos que elas vão ocupar têm um perfil. Então, às vezes, dependendo do cargo, vai exigir de você, né, capacidade de liderança, proatividade, né, de você ter uma visão mais geral do que mais uma visão específica, né, capacidade de tomar decisão, capacidade de reunir equipes. Então, essas habilidades que nas empresas chama-se o desenvolvimento de competência, né? Eu trabalhei na época numa empresa onde a gente tinha uma régua que justamente era uma alusão assim às competências, às habilidades que a gente deveria ter para o cargo, né? Então a gente fazia cursos, treinamentos justamente para verificar, né? Tinha uma série de metodologias lá que as empresas de consultoria faziam, para que ver se a gente tinha as habilidades adequadas para o nosso cargo, né? Caso não tivesse, também não quer dizer que o cara fosse para a rua, mas competências que precisariam ser desenvolvidas, né? Então isso é importante. Você ter uma ideia, no caso, quando eu fazia o teste, todo mundo também fazia, né? Eu era analisado, tinha minhas opiniões do que eu achava sobre uma série de assuntos lá, né? E, sem eu saber, outras pessoas falavam o que me achavam no trabalho que eu fazia, a gerência, e outros, sem eu saber, né? E no final tinha lá uma metodologia que conflitava entre o que eu falava, o que as pessoas falavam, para ver se batia com um gráfico que era esperado lá do meu cargo, né? Então, ali envolvia questões de personalidade, liderança, para ver se você precisava se adequar ou não, né? Então, isso que você falou é extremamente importante, né? O aluno, às vezes, né, assim, o engenheiro, muitas vezes, ele é treinado para ser o empregado de uma empresa, mas se ele for um empresário, né, ele precisa ter uma outra postura, né? Quando você é empregado de uma empresa, você faz muitas vezes, as suas funções, as suas atribuições ali, e você acaba, acabou, você vai embora para sua casa, né? Dá sua satisfação para o seu gerente e vai embora. Quando você é empresário, você não é isso, você é o inverso, né? Você tem um conjunto de pessoas esperando você passar essas atribuições com um determinado objetivo. E isso é uma inversão muito grande de postura, né? Então, essas habilidades, essa questão que você está falando, socialmente, isso é uma questão relevante de ser trabalhada também na universidade. Eu até vejo pouco isso no nosso curso, entendeu? Mas é uma coisa que, certamente, para o mercado de trabalho, isso é muito exigido. Exatamente. Então, o aluno entra cru ali, e com o tempo ele vai... As empresas treinam também. Certo. Os recrutadores de talentos, eles falam das soft skills, né? Soft skills são essas habilidades de interação com o ser humano, né? Inteligência emocional. Inclusive, um conselheiro sênior de uma dessas empresas, que recruta profissionais na área de TI, da empresa Egon Zehnder, Cláudio Fernandes Araoz, ele disse o seguinte: QI te garante emprego, inteligência emocional te garante promoção. E a falta de inteligência emocional vai fazer com que você seja demitido. Então, ao primeiro momento, lógico, é muito importante desenvolver as habilidades técnicas, mas a inteligência emocional é que vai fazer com que a pessoa cresça na carreira, inclusive assuma cargos de liderança, cargos de chefia. E o conselho que nós
podemos dar aos alunos é que aproveitem esse período da graduação para desenvolver essas habilidades, não é? Quando a gente entra, não tem, logicamente, a gente não tem todas as habilidades, a gente vai se sobressair em algumas, mas é muito importante que aproveitemos, né, esse período para desenvolver. Por exemplo, às vezes eu divido as equipes, e aí tem um aluno que diz assim, professor, eu posso fazer esse trabalho sozinho? Não tem problema nenhum, se quiser fazer sozinho, faço, mas ele vai perder a oportunidade de interagir com os colegas, de trabalhar esse senso de trabalho em equipe, de cooperar, desenvolver essas qualidades, né, que vão ser muito importantes no mercado de trabalho. Se você tem um currículo semelhante ao de um outro, as habilidades são parelhas, então o empregador ele vai escolher aquele que tem mais qualidades assim, de interação com outras pessoas. Uma pergunta da professora Iomara, né? Quais formações o aluno pode buscar esta classe? Alguma dica? Diga aí. Para eu responder? Responda. Uma muito importante, que é bem óbvia, né? Serve para todas as áreas, é inglês. Então, as empresas exigem inglês. Então, se você puder ser fluente em inglês, inclusive aproveita essa pandemia agora, estuda inglês. Estuda também relações humanas. É muito importante, pelo que eu andei pesquisando aqui, dos recrutadores, né, de RH, é que você possa não ficar preso só às matérias técnicas, você poder ler o máximo que você puder de assuntos diversos. Quanto mais você souber sobre o mundo à sua volta, né, ler coisas diferentes, procurar desenvolver novas habilidades, isso é muito importante. É tão importante quanto você pegar e ficar estudando apenas os assuntos técnicos. Ok, bom. E aí, professor, tem alguma outra coisa a dizer sobre isso? Eu quero só dizer o seguinte, faltam mais ou menos, eu estou com o cronômetro aqui para a gente não se perder, faltam 7 minutos para terminar nossa live, porque o Instagram com 1 hora de corte. Tá? Então, tem 7 minutos aí, a gente está se encaminhando para o final da live. Certo, se alguém quiser fazer mais uma pergunta aí. Então, a gente fazer as nossas considerações finais. Tinha muita coisa para falar, eu anotei algumas coisas, mas realmente o tempo não permite que a gente fale tudo, né, que a gente tem para falar. Né? Exatamente. Fora os imprevistos que ocorrem no meio das lives. Isso faz parte. Essa questão de se adaptar acontece também aqui, né? A gente tem que se adaptar. A gente também, nós estamos aprendendo também, né? Então, isso aí faz parte. Uma habilidade, por exemplo, a maioria dos professores não tem esse contato, né? Fazer videoaula, teleconferência, colocar a cara aqui para a live. Eu, por exemplo, essa segunda live que eu participo, a primeira foi com a professora Iomara, né, que está presente aqui, há 2 semanas atrás, e agora essa. Então, eu gravo videoaulas, né? Tenho um canal no YouTube, tem um monte de videoaula lá, mas uma coisa é você gravar antes e editar, e outra é você estar aqui ao vivo. Então, é uma habilidade nova que eu tenho que desenvolver também. Eu sou meio tímido, né? Não sou a pessoa mais extrovertida do mundo, mas a gente tem que ser versátil, tem que se adaptar. Okay. Então, já que a gente está finalizando aí pro final, a gente está indo para o final da live, aí que mensagem aí, as conclusões aí você tira aí desse cenário, tudo que a gente discutiu aqui são hipóteses, né? Uma discussão de cenário, não quer dizer que as coisas vão acontecer exatamente do jeito que a gente está falando. Muitas pode acontecer próximo, bem diferente. O certo é que o mundo não continuará mais igual, né? Então, como é que você passa aí suas considerações finais aí sobre isso? Bem, eu acho que as pessoas que são apaixonadas pela área de tecnologia, que estudam, no caso, os cursos que a gente ministra lá em Sistema de Informação e Engenharia de Computação. Então, para os alunos que aproveitem bastante o período da graduação, porque na graduação a gente pode aprender e errar, né? Então, não tenha medo de fazer, de errar. Inclusive, às vezes o aluno fica preocupado de resolver algum exercício, o professor pede para ele resolver e ele fica preocupado, não pergunta, porque tem medo de achar que ele vai ser burro, vai ser chamado de burro pelos outros, ou o professor vai considerá-lo assim. Então, claro que tem professores que não deixam o aluno à vontade, né? Eu sempre digo, olha, por favor, podem perguntar, fique à vontade, mas às vezes a gente inconscientemente pode não deixar o aluno à vontade. Então, o aluno ele tem que
ter essa consciência de que ele tem que ser o autor do aprendizado dele, ele tem que correr atrás, tem que estudar por fora, tem que sempre procurar estudar em casa, né, antes, fazer as atividades, e também estar atento ao mercado, ao que acontece no mundo. Ele não pode ser um desinformado, ele tem que ler, né, tem que ter habilidade de escrita, escrever bem. Tem alunos que têm dificuldade, às vezes, de se expressar, de escrever, até de português, né, a gente conta. Então, é importante ele saber que ele tem que ser um profissional o mais completo possível e que são várias habilidades que vão fazer com que ele, de fato, ingresse no mercado de trabalho. Tem, por exemplo, tem áreas aqui, que eu estou no site aqui da revista Exame, depois vocês podem ver, exame.com/carreira, 6 profissionais de tecnologia mais procurados. Tem aqui, por exemplo, a ênfase está sendo muito dada para o profissional de segurança cibernética, para também a área de nuvem, né, o profissional que trabalha com nuvem, e cientista de dados. A área de inteligência artificial aí vai ser muito solicitada. Inteligência artificial, estou vendo salários aqui, especialista em cloud, nuvem, né? Tem salário aqui de 14 a 19 mil, líder em ciência de dados, 19 mil a 29 mil reais. Então, líder de cibersegurança, salário de 25 mil a 35 mil. Então, tem salários altíssimos aqui. Agora, claro, que é aquilo que a gente sempre conversa, não ficar preso à moda, né? Essa é a moda do momento. Então, ele tem que se preparar o melhor possível para ser um profissional que entenda um pouco de tudo na graduação e depois ele vai focar naquilo que ele é bom realmente. Isso aí, é que eu iria complementar justamente era isso, né? Para os alunos aí, alguns que estão nos assistindo, o imediatismo, ele é inimigo realmente da perfeição, né? Não que você vai ser perfeito, mas se você quiser ser um bom profissional, às vezes também tem que ter cuidado com profissões que são muito moda, né? São coisas, né? A indústria, ela gera uma demanda, às vezes, imediata. Às vezes você não tem que se basear apenas nisso, porque aquela demanda depois pode passar. Assim, tem horas que certas áreas estão em alta, tem horas que certas áreas estão em baixa, né? Mas, no geral, ele deve se dedicar, né, com médio e longo prazo, ter uma visão de médio e longo prazo, para uma área, uma profissão, um conjunto de especialidades em que ele pretende atuar, né? Seja essas oscilações sejam altas e baixas, dentro ali de uma certa faixa ele consegue atuar aquilo, que ele veja que aquilo tenha futuro para ele, como se ele for para a empresa para exercitar, fazer algum tipo de trabalho, né? Então, assim, não apenas se dedicar a algo, ou até, por exemplo, você citou salários altos, né? Que vão olhar, hoje está alto, a gente não sabe se amanhã vai estar alto, né? Então, às vezes, claro que o salário tem o seu peso, o seu significado, né? Pelo trabalho, mas não é só ele. Não adianta você chegar e olha, hoje, entrei, ganho 25 mil, depois daquela hora não precisa mais, né? Então, ele tem que estar preparado para desenvolver outras habilidades, né, que faça com que ele tenha o que se chama no mercado de empregabilidade, né, que ele possa sempre estar se atualizando, às vezes até mesmo de sair da área que ele atua para outras que se mostrem mais promissoras ao longo do tempo, né. Isso é natural, nós já vimos muito esse tipo de coisa aí, né, então eu lembro que na época ninguém queria eletromagnetismo, quando começou a vir o celular, era mais que queria ser engenheiro de RF. Telecom, né? Eu gosto da Telecom, de programação. Bem, ó, temos 20 segundos, tá? Aqui o Instagram está avisando que temos 20 segundos, então vamos nos encaminhando para o final. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, professor Chama, pela conversa, né? A gente poderia ficar conversando aqui muito mais tempo sobre muitos outros